Todo brasileiro tem direito à dignidade, ao cuidado, à vida, a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro e toda brasileira tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança. Olá, boa noite. Eu sou Mártios das Chagas, secretário nacional de combate ao racismo do PT, e estamos aqui para mais um Liga Preta, um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, juntamente com o NAP Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo. Eu quero sempre agradecer a nossa companheira Nilma Lino, coordenadora do NAP, por essa parceria que de vez em quando a gente se reveza aqui na coordenação desse programa. Quero agradecer também a sua presença junto conosco nas redes sociais, você que está nos assistindo agora, ao vivo, e você que vai nos assistir aí durante o tempo que esse nosso programa ficará no ar. Agradecimentos também aos companheiros e companheiras da TV PT, hoje na técnica o Anderson, e agradecimento a Roseli, nossa assessora da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, que permitem que façamos esse programa de hoje. Hoje, nosso programa vai debater sobre um tema bastante polêmico que sempre trouxe as mais diversas manifestações da sociedade brasileira, as cotas. Mas hoje nós não vamos conversar sobre a necessária estimulação e instituição das cotas. Nós vamos conversar hoje sobre o fim das cotas. É o fim das cotas? Daqui a pouco você vai saber uma resposta, qual é a resposta a essa pergunta. Para esse debate de hoje, nós convidamos nada mais, nada menos do que uma bancada muito potente. De um lado, Matilde Ribeiro, nossa querida doutora em Serviço Social, professora da Unilab e ex-ministra da CEPI. Tem gente que chama de primeira-ministra da CEPI. E essa fica com esse nome, minha amiga Matilde Ribeiro. Muito obrigado por mais uma vez atender aqui o nosso chamado. E junto conosco também, uma que foi bolsista, com certeza, utilizou-se das cotas para hoje ser mestranda em Humanidades, também na Unilab, a nossa querida Marleide Nascimento, quilombola, que vai também falar um pouco rapidamente sobre, fazer a sua apresentação sobre você mesmo, Marleide, você também, Matilde, e a gente vai começar a dialogar daqui a pouco sobre essa questão dos fins das cotas, né? Ano que vem, a lei de cotas completa 10 anos, e é um debate muito intenso sobre se as cotas continuarão, se elas, a partir do ano que vem, serão extintas, ou se continuarão definitivamente, ou se vão ter um novo marco temporal para a existência das cotas no Brasil. E é sobre isso que nós vamos conversar. Eu queria saudar as nossas convidadas, deixando aqui a palavra para se apresentarem, um minuto de saudação para a querida Matilde Ribeiro. Boa noite, Mártios, amigo sumido ultimamente. Muitas atividades. E boa noite ao público que está nos assistindo. É um prazer estar aqui. O tema de cotas é muito caro. Nós temos que sempre tratá-lo com muito carinho, com muita responsabilidade. Eu hoje sou professora da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, uma universidade criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que tem como público brasileiros, em especial os que moram no interior do Ceará e da Bahia, e também africanos dos países de língua portuguesa, que são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Esses são os países africanos que falam português
e é uma experiência também que dá para a gente associar a esse debate de cotas. Muito bem, Matilde, muito obrigado. E eu passo, então, agora a palavra para Marleide Nascimento. Marleide, muito obrigado. Sua estreia aqui no Liga Preta. Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quem agradeço a oportunidade de estar com vocês, né, de poder compartilhar um pouco sobre as nossas trajetórias, né. Sou Marleide Nascimento, sou mulher preta, quilombola, né, sou militante do movimento negro, feminista. Hoje eu sou mestranda do curso interdisciplinar em Humanidades na Unilab, fui aluna da professora Matilde no curso de Pedagogia, também na Unilab, né, e hoje nós estamos aqui para discutir e falar um pouco sobre essa pauta, né, que é o fim das cotas, né, e falar um pouco sobre essa trajetória a qual os quilombolas indígenas têm vivido também nesse espaço, e que é muito importante permanecermos nele. É isso. Ok, Marleide. Ok, querida, muito obrigado, Marleide. Marleide e Matilde. A Maria Isabel Salles, que é especialista em Direito Legislativo e assessora legislativa e racial no Senado Federal, escreveu ainda há pouco no Correio Brasiliense uma matéria muito interessante a respeito dessa questão das cotas. O título da matéria dela é Cotas Raciais até durarem as desigualdades. E nesse debate, se as cotas permanecerão ou se não permanecerão, ela afirma que a norma, né, das cotas é um sucesso. No texto dela, ela diz que, conforme dados do IBGE, a presença de negros nas universidades dobrou entre 2001 e 2019, passando de 9% para 18%. Os números também são referentes a estudantes que frequentam o ensino superior entre 18 e 24 anos. Ainda no texto, a Maria Isabel Salles, afirma que a lei de cotas carrega, em uma das suas muitas missões, a tentativa de equilibrar na área educacional o racismo e as desigualdades existentes há séculos. Para que isso aconteça em todas as áreas da sociedade, ela afirma que precisamos de um combo de políticas públicas integradas e medidas pontuais para as áreas de saúde, educação, mercado de trabalho, em que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham coragem de denunciar assédios moral ou sexual, sem medo de perder seus empregos, combate à violência que atinge de mão cheia os corpos racializados, em especial a juventude negra, moradia, saneamento básico, cultura, lazer, iluminação pública e demais equipamentos públicos e tantas outras políticas que enfrentem o racismo e as desigualdades. Nesse texto da Isabel está contido, no meu entendimento, um pouco do que efetivamente a lei de cotas representa para nós. A lei de cotas não é apenas o estabelecimento de uma mudança no que as cotas já existentes. Quando nós assumimos o governo, Matilde Ribeiro, você sabe que eu tenho muito orgulho de ter sido seu secretário executivo na CEPI, na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Quando nós assumimos o governo, a gente sabia, em 2003, a gente sabia que as cotas no Brasil significavam que 97% das pessoas que estavam nas universidades eram brancos e apenas 3% eram negros. E nesse texto da Isabel, que eu estou pegando como referência aqui para o nosso diálogo, ela diz da necessidade da implementação das cotas para mudar toda uma estrutura racializada no Brasil que levam as pessoas negras a ainda estarem na base da pirâmide social e fora dos direitos, né? De todos os direitos. Eu queria, antes da gente entrar na afirmação sobre o fim das cotas, ou na resposta das perguntas do fim das cotas, eu queria saber de você, Matilde, como que você enxerga a necessidade da instituição e da permanência das cotas. E também gostaria que a Marleide pudesse responder dessa mesma maneira. Então, eu, quando estive no governo Lula, pude acompanhar, lá em 2003, 2004, o surgimento das cotas em 3 universidades pioneiras, que foram a UERJ, no Rio de Janeiro, 2 estaduais, né? A UNERJ, no Rio de Janeiro, a UNEB, na Bahia,
e depois a primeira federal foi a UNB, em 2004, a UNB, Universidade de Brasília. Hoje, pela literatura que circula pelo Brasil em relação às cotas, nós temos a constatação de que todas as universidades públicas federais implementaram um sistema de cotas, a maioria depois da lei 12.711, que é de 2010, né? Eu estou lembrando dessa fase longa aí da implementação para te responder, Mártios, que, como cidadã brasileira, como militante do movimento negro, do movimento de mulheres e feminista, do PT, eu acompanhei todo este processo também nas minhas funções profissionais, observando muito como se deu esse desenvolvimento. Setores amplos da sociedade brasileira são contra as cotas. A principal argumentação que é levantada em relação ao mérito, que os negros não teriam mérito para entrar nas universidades porque não estão capacitados, não estão preparados para isso. E eu respondo da seguinte forma: eu digo que o chamado mérito que é concedido, né, que é dirigido como se fosse uma situação vivenciada pelos brancos, como se fosse não, né, sendo uma situação vivenciada pelos brancos, eu costumo discutir que os brancos, filhos de classe média alta, que sempre estudaram, foram capacitados, foram forjados para o caminho da educação superior nas universidades públicas, eles têm mais que ter obrigação mesmo de passar nas cotas. Agora, o vestibular e essa visão da meritocracia, ela não mede inteligência. Nós, negros, não somos destituídos de inteligência, de forma alguma. Nós não tivemos oportunidades. Então, com a existência dos cursinhos pré-vestibulares amplamente no Brasil e com toda uma movimentação pró-cotas, os negros estão conseguindo cada vez mais acessar essas políticas e, quando entram, provam a sua inteligência e a sua determinação, porque valorizam a conquista, né? E essa conquista não é só para quem entra na universidade, é para a sociedade como um todo, porque nós teremos... estamos tendo já resultado com as cotas de ampliação, mudou a fotografia das universidades, como você falou, ampliou o número de pessoas nas universidades, e certamente nós temos avolumando-se a cada ano o número de jovens concluindo os seus cursos em nível universitário e enfrentando as disputas e as buscas no mercado de trabalho. E eu concordo plenamente com a Isabel, com a ideia do combo, né? Que não basta a gente lutar para ter cotas nas universidades, mas nós temos que lutar também por permanência, por mobilidade, por acesso ao mercado de trabalho e pela conexão de todas as políticas públicas. Nós estamos vivendo um momento de conquista. Eu não acredito no fim das cotas. O fato da possibilidade de uma avaliação no ano que vem não é como um corte, que a partir disso as cotas não vão mais existir. Na lei não diz que uma parada para uma avaliação leva à finalização das cotas. E mesmo está sendo debatido em amplos setores, legislativo, sociedade civil, governos, nós estamos debatendo se de fato é o momento de se fazer essa avaliação em 2022. Podemos entender que é necessário um maior período, porque 10 anos, nenhuma política pública outra no Brasil foi avaliada com 10 anos. Vou citar como exemplo o SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem pouco mais de 30 anos de existência, até hoje ele continua sendo implementado em alguns aspectos estruturantes. Então, a política de cotas tem que ter vida longa, eu não tenho dúvida disso.
Muito bom, Matilde. Também tenho esse mesmo entendimento com você, e foi muito bom você também fazer essa analogia, né? Que é esse casuísmo, às vezes, que acontece no Brasil. Quando é para uma determinada população, você tem tempos estabelecidos. Quando é para outras, esses tempos deixam de existir. Então, Marleide, eu queria também ouvir de você o que você pensa, né, a respeito da instituição e talvez da necessária permanência das cotas. Talvez não, né, professor? É muito importante a continuidade dessa política, né? Porque a partir das cotas, a gente sabe que a população brasileira é mais de 60% composta por negros e pardos, né? E foi a partir delas que a gente conseguiu acessar, de fato, ao espaço acadêmico, à universidade, né? E aí, como bem a professora Matilde colocou, é muito importante pensar não somente na entrada desses sujeitos, mas também na permanência deles, né? Eu falo enquanto cotista, né, que eu fui a primeira mulher a ingressar na universidade da minha casa, né? A minha mãe teve 10 filhos, né? Dentre esses, somente eu consegui, né? E aí a gente vê e analisa que nos quilombos, nas aldeias, né, nos territórios, nas favelas, a gente consegue hoje ver outros rostos também ingressando nesse espaço acadêmico. Outras mulheres, né, mulheres que são mães, avós, hoje ocupando esse espaço. E pensar, quando muitas vezes as pessoas falam, mas é privilégio. Não é privilégio. E nem tampouco é o mínimo que pode ser feito, porque nem tampouco ainda é uma reparação histórica. Porque quando eu penso que, por exemplo, na Unilab, quando eu ingressei, foram 6 vagas no curso de pedagogia apenas para uma disputa imensa de 73 quilombos. Aqui no Ceará são 73 comunidades quilombolas e só tinham 6 vagas para estudantes. E aí eu fico muitas vezes me perguntando dessa disparidade, né? Existiram várias pessoas, a gente disputa entre nós, muitas vezes é uma vaga apenas para mais de 100 estudantes, né? Então, a gente faz uma análise também disso, né? E hoje, inclusive, essa política, a Unilab hoje está querendo barrar os editais específicos para indígenas e quilombolas, né? E aí eu fico analisando, juntamente com os demais, que nós não ocupamos esses espaços não apenas por nós ocupamos esses espaços a partir das cotas para garantir que os nossos também venham a ocupar. Outras mulheres, outros quilombola, outros indígenas, outros ciganos e tantos outros que caminham conosco. Então, hoje, para a gente, as cotas ela tem uma importância muito grande, né? Os territórios hoje, nós temos uma nova visão de mundo, inclusive, porque nos nossos territórios hoje, nós conseguimos ser atendidos por médicos quilombola, por mulheres que antes não tinham oportunidade e hoje são assistentes sociais, né? Muitos estão ingressando nesse espaço graças à oportunidade das cotas, que antes nós não tínhamos. E é muito importante dizer que nós hoje conseguimos produzir conhecimento sobre nós mesmos. Antes as pessoas vinham estudar sobre os nossos territórios. Hoje somos nós quem produzimos esse conhecimento, né? Hoje somos nós que falamos por nós, para nós e conosco, né? Porque hoje, antes de nós entrarmos na universidade, nós sentamos com os nossos griots e vamos ver a necessidade desses territórios. Onde está, o que nós precisamos hoje dentro desses espaços? Então, e isso é a população negra que faz, né? A gente nunca está sozinho nos espaços. Nós estamos porque nós queremos que os outros também venham. Então, a gente sempre trabalha e pensa no coletivo. A gente nunca trabalha no individual, a gente nunca pensa somente em nós, mas nós pensamos o porquê que nós estamos aqui. E nós, geralmente, entramos pensando também no retorno para as nossas comunidades, sejam elas nas periferias, sejam elas nos quilombos, e geralmente os nossos trabalhos científicos e acadêmicos,
eles são voltados para isso. E é exatamente o que o senhor havia colocado bem no início, né? Nós hoje estamos produzindo esse conhecimento e somos nós falando por nós. Então, é extremamente importante e relevante que as cotas elas deem continuidade, sim. E eu também acredito, como a professora Matilde, né, que não é o fim. Pelo contrário, hoje nós não somos apenas sementes. Hoje nós já estamos aí crescendo, né, e já estamos dando frutos. Então, o movimento negro sempre diz que só a luta faz valer. E nós vamos lutar até o fim para que a gente possa garantir esse direito que são as cotas. É isso. Não estamos lhe ouvindo, Márcios. Opa, sim, eu tenho Agora mania sim. de desligar o microfone. Pois é. Então, primeiro eu quero agradecer a possibilidade desse diálogo aqui com a ex-ministra, uma professora universitária, uma mestranda, bolsista quilombola, para que a gente possa ver um pouco das mudanças que o nosso país já teve. Eu sei que, se a gente verificar as ações que ocorreram mesmo nos governos Lula, nos governos democráticos populares, no governo do PT, a nossa necessidade de atender aquilo que a população negra precisa está muito longe de ser alcançada. Mas eu costumo sempre dizer para os companheiros e companheiras que a gente também tem que aprender, Matilde, a falar das nossas vitórias, a falar daquilo que a gente faz, porque senão nós ficamos somente nessa situação do diagnóstico e da denúncia, né? Então, para além do diagnóstico e da denúncia, de que maneira vocês percebem que essa entrada das pessoas, dos negros e negras, dos jovens negros, das mulheres negras, dos homens negros, pelo Instituto das Cotas nas universidades e também, por que não dizer, no serviço público, uma vez que nós também temos cotas para o serviço público, mas hoje a gente está falando da lei das cotas nas universidades, porque é ela que está em debate nesse momento, em 2022. De que maneira que vocês avaliam? E talvez, Marlene, você pode falar da sua experiência própria, porque eu e a Matilde não tivemos, infelizmente, não tivemos a oportunidade de entrar nas universidades pelas cotas. Não que a gente seja velho, não se trata disso. Mas é que na nossa época, não tinha esse instituto, entendeu? A nossa época não tinha esse instituto. Então, eu queria um pouco aí ouvir de vocês duas, mas antes de vocês responderem para mim sobre isso, de que maneira que vocês pensam que as cotas interferem nas relações da sociedade, né, que possam melhorar a vida das pessoas, eu queria agradecer aí as pessoas que estão nos acompanhando, o Raimundo Coutinho da Bahia nos deu uma boa noite, a nossa companheira Roseli também, que eu já falei, está lá conosco, nos acompanhando no YouTube, também nos acompanham no YouTube o Rubinho, de Sergipe, nos acompanham a companheira Cassie também, da Bahia, os baianos aí, Matilde fazendo presença, e depois eu vou falando de outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento lá via YouTube, via TVPT. Não esqueçam de acessar sempre a TVPT, em especial, quarta-feira sim, quarta-feira não, no programa Liga Preta, que é este programa que nós estamos aqui exibindo nesse momento, um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, juntamente com o NAP, Igualdade Racial. Matilde, você se lembra da pergunta? Então, gostaria que você respondesse em primeiro. Sim, mesmo, Márcios, que na nossa época não tivesse cotas, mas nós tínhamos já, os anos 80, que foi o período que eu terminei a graduação no início dos anos 80, sou bastante jovem ainda, e nesse período tinham poucos negros, sim, na universidade, dava para a gente contar os números. Eu sempre paguei muito caro para estudar, estudei na PUC, em São Paulo. A PUC é uma das universidades mais caras do Brasil,
E o que eu quero dizer é que o movimento negro já vinha pautando essa questão educacional, né, seja a partir das denúncias, seja a partir das buscas de inclusão, né? E o que é perceptível, eu também, como a Marleide, fui a primeira pessoa da família a entrar na universidade, mas o que é perceptível é que as mudanças elas acontecem no interior das universidades, quando nós estamos presentes, mas também refletem para a sociedade e para a nossa própria família. No interior das universidades, eu poderia dar o exemplo aqui da Unilab, que a Marleide também tem essa vivência como aluna. Como professora, o que eu percebo, o que eu vejo, primeiro, a Unilab é uma universidade em que a maioria dos alunos são negros. Os brasileiros interioranos, né, filhos de trabalhadores rurais, vêm de experiências de trabalhos na área de serviços, de desqualificados, então tem empregada doméstica, tem pedreiro, tem pessoas que não tiveram oportunidade de estudar antes, porque as universidades nas capitais ficavam inacessíveis, né? Então, estando no interior, puxa um público que realmente precisa das políticas públicas, e entre esses estão os negros, né? E também os africanos. Então, a sala de aula é um negócio fantástico, Mártios. Você precisa, quando acabar esta nossa vivência horrível desse isolamento social, que durou tanto tempo contra a nossa vontade, né? Essa situação da Covid-19 é muito alarmante, estamos vivendo uma vulnerabilidade muito grande, mas depois que passar isso, você já é nosso convidado para conhecer a Unilab, porque a sala de aula é atípica. O professor e a professora são negros, nós ainda não somos a maioria numericamente no professorado. Os negros não são maioria, mas são muitos. Os alunos são negros, a universidade, o corredor é negro, é uma experiência ímpar. No que acontece na sociedade, existem as conexões da universidade com os movimentos sociais, com os grupos organizados. Então, a cultura negra entra para a universidade, sai da universidade para fora. E nas famílias, eu vou tomar um gole aqui de suco. E nas famílias, eu pego como exemplo a minha. Depois que eu entrei na universidade, que eu fui tomando consciência política de quem eu era, fui me africanizando, fui me educando politicamente, a minha família mudou estruturalmente. Mudou o jeito de vestir, mudou o gosto de música, mudou os acessos, né? E se aconteceu na minha família, que é uma família pobre, né, de trabalhadores, eu entendo e vejo que acontece também de maneira mais ampla nas famílias brasileiras. As universidades, as universidades que têm nos seus programas, seja a questão das cotas, seja as ações afirmativas de maneira mais ampla, através dos seus programas de extensão, dos seus programas de pesquisa, faz a conexão com a comunidade. Então, existe um raio de alcance que traz a condição de nós trabalharmos mais a ampliação da consciência negra para dentro e para fora. Isso é fundamental, porque a mudança do público, eu falei que a fotografia das universidades públicas mudou, tem muitos mais negros presentes do que tínhamos há 10, 15 anos atrás. Esta presença traz mudanças significativas, seja através de reivindicações do ponto de vista da consciência política, mas também através da cultura, através das vivências, que muitas vezes as pessoas
não se colocam como uma militante de frente dessas políticas que nós estamos defendendo, mas a partir da sua vida ela traz inovações. Então, as políticas de cotas contribuem para que o Brasil se veja cada vez mais como ele é, maioria negra e uma cultura africana muito enraizada, e o diálogo também com os indígenas, com os outros grupos que vivem discriminação social e racial, étnico-racial, históricas. Matilde. Pronto, muito bem, Matilde, muito obrigado. Matilde, você sempre foi para nós um farol, foi a nossa ministra, é uma militante muito qualificada, e o que você coloca aí é muito próximo também do que eu escuto da Nilma falar, a Nilma Lino. Quando a gente fala, Marleide, sobre a capacidade que o movimento negro tem de reeducar o país, né? De reeducar as pessoas. Eu queria que você falasse também um pouco dessa reeducação que talvez a política de cotas, que também é uma bandeira do movimento negro brasileiro, instituiu hoje no Brasil. Mas antes de você falar, eu quero aqui, de novo, continuar agradecendo algumas pessoas que estão nos acompanhando, a Cornélia Eckert, o Elpídio de Souza, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, grande abraço, Elpídio, o Gilvano Quadros, do Piauí, que está também com a gente, o Rubinho, já falei dele, a Cassie Leide, acho que já falei também, a Aide, lá do Paraná, né, que está junto com a gente, o nosso irmão, nosso companheirão aqui, o Léo Superliga, de São Bernardo, né, do Campo, Léo de São Paulo, saudações, Léo. Também o Manuel Barbosa da Silva, né, nos acompanhando, e a Luciana Ferreira, e o Rafael, né, Vieira, e o Lion Vitor, um grande companheiro, um jovem aqui de Juiz de Fora. O Lion, uma potência de menino, recém-formado a Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo, Lion, a nossa primeira live aqui. E a Elaine Moreira também está dando aqui boa noite para nós. Depois eu vou falando das outras pessoas que estão nos acompanhando, mas aí, Marleide, eu volto para você, para que você fale um pouco de que maneira que essa, que também é uma das conquistas do movimento negro brasileiro, pode vir a reeducar as pessoas. Eu tenho absoluta certeza que a política de cotas lhe trouxe, mesmo mulher negra, quilombola, lhe trouxe uma reeducação do ponto de vista pessoal, do ponto de vista individual, mas também que você consegue perceber que houve uma reeducação da sociedade, né, até para a nossa presença. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso. Márcios, posso te complementar antes da Marleide falar? Que ela fale também como é que o quilombo, como um espaço coletivo, recebe esta perspectiva mais da produção do conhecimento e o que é que muda no quilombo. Muito bom, ótimo. Primeiro eu queria dizer que, assim, eu fico muito grata, né, porque vocês dois estiveram nesse processo da criação das cotas. Eu nasci em 85, a professora já era formada, com certeza, né, professora? Mas, já. Assim, quando vocês vêm aí... aí trazendo... Né? Ô, Marleide, cara, um ano de diferença nós dois, assim, muito próximos. Eu sou de 84. Olha aí. Então, brincadeira, as cotas, elas interferem assim diretamente nessas relações sociais, né? Porque, por exemplo, aqui no Quilombo, hoje eu sou gestora de uma escola aqui na comunidade quilombola. E isso se deu a partir desse espaço que eu comecei a ocupar e falar sobre. E aí a academia, ela nos fez entender que nós temos uma especificidade, que existe uma educação que deve ser diferenciada
né, uma educação escolar quilombola que é um direito e que é uma modalidade de ensino, e também pensar nas relações étnico-raciais, inclusive trazendo essas mulheres, né, que são referências para nós, como Matilde Ribeiro, Nilma Lino Gomes, né, como Sueli Carneiro e tantas outras mulheres. E quando a gente apresenta essas mulheres no Quilombo, a gente começa a perceber que as nossas histórias é bem parecido com o que Conceição Evaristo fala, né, das escrevivências, elas são muito parecidas, né? Então, quando a gente traz essas trajetórias e começa a dialogar com os nossos alunos e alunas sobre a vida dessas mulheres, sobre a trajetória delas, né, eles ficam até falando assim, alguns deles questionam, tia, eles são quilombola? Não, mas são também mulheres negras, homens negros, né? Então, isso tem feito muita diferença no nosso quilombo, principalmente quando a gente começa a escrever sobre. Antes a gente escutava as pessoas falando sobre nós, e hoje somos nós que estamos escrevendo, né? Hoje é a fala da minha mãe que está nas primeiras linhas das minhas escritas. É a fala da minha avó, é a fala das mulheres raizeiras do Quilombo, que estão lá no meu projeto de TCC, né, no meu projeto de mestrado. São essas mulheres que falam, então são as vozes delas que ecoam, né, a partir do que a gente escreve. Nós somos apenas hoje um canal, mas a fala é delas, né? Então, isso tem sido muito importante. O Quilombo, ele tem... os jovens começam a ver perspectiva de vidas, né? De vidas que podem ser mudadas a partir desse ingresso, a partir das políticas públicas que são tragas para esse espaço, né? E quando a gente fala na questão da reeducação, eu penso muito também na Lei 10.639. Né? A Lei 10.639 tem mais de 15 anos, e as escolas elas não conseguem implementar de fato, porque não há professores, muitas vezes formados para atenderem essa necessidade, essa demanda que há nas escolas. Então, quando a gente traz esse olhar, principalmente da Unilab, que é uma universidade diferenciada, né? E aí sim eu digo que para mim é um privilégio estar nesse espaço da Unilab, né? Quando você consegue trazer os jovens que vivem no continente e fazer esse intercâmbio com a comunidade, eles se reconhecem nesse espaço, né? E aí a gente começa a pensar de onde eu venho, quem eu sou, né? E pensar nessa diáspora, né? Que é de onde nós viemos. Então, as pessoas elas começam a se identificar, né? Elas começam a se olhar e dizer assim, nossa, como eu sou parecido com você, né? Você é de que país, né? E aí a gente trouxe, eu vou citar um exemplo que aconteceu em 2019, onde a gente propôs um intercâmbio com os meninos do continente africano, e tinham meninos de vários países na comunidade, e eles foram visitar os terreiros, foram visitar as casas de farinha, foram fazer visita às raizeiras, né, aos rezadores da comunidade. Então, assim, a gente vê essa transformação, ela é nítida. Antes, nós não conseguíamos falar. E muitas vezes a gente nem falava das nossas dores. E hoje a gente não só tem mais só dores para falar, né? Nós temos histórias de vida que são pautadas em muita luta, mas que elas também trazem muita garantia de direito, né? Hoje nós pautamos, inclusive no município em que eu resido, né, na minha comunidade, nós nos juntamos, alunos, inclusive da Unilab, quilombolas se juntaram para criar o plano de igualdade racial do município. E nós apresentamos esse plano à Secretaria de Assistência Social, que era a secretaria que estava à frente da política de igualdade racial no município, e hoje nós somos referência, né? Inclusive fomos o primeiro município do estado do Ceará a aderir ao SINAPI. Então, são essas transformações que acontecem, né, que são, de fato, algo palpável. São políticas que a gente proporciona e que a gente consegue a partir desse espaço e a partir dessa visibilidade, a partir do protagonismo das mulheres, né, e dos quilombolas que aqui estão e das pessoas pretas, né? E pensar também, inclusive que no município qual eu estou, que nós temos também ciganos, né, povos de terreiro. Esses povos eles são invisibilizados, e quando a gente chama esse povo para as trincheiras de luta,
a gente começa a trabalhar a formação desses sujeitos, né? A partir do que eles são, a partir do que eles querem nos ensinar muitas vezes. Né? Então, isso tem mudado não só a minha vida, mas a vida de quase todos, né? Inclusive, quando os estudantes ingressam na universidade, nós temos chamado eles para conversar e eles entenderem também esse processo. E falar, olha, vocês estão ingressando nesse espaço, mas esse espaço ele é nosso e e vocês precisam retornar para a comunidade para também dar uma resposta para esse povo, né? Então a gente tem pautado muito isso. E a política ela não pode ser apenas escrita, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser algo palpável que a gente consiga realmente transformar, que a gente consiga realmente implementar, fazer acontecer. Sobretudo, a política ela precisa ser algo transversal, né, que passe por todos os setores, não somente em um único setor, né? Hoje nós falamos, como a professora colocou, Não, pode continuar, por favor. Como a professora Matilde colocou, né, que é muito importante as cotas, né? Não só importante, como necessária. É isso. Muito bom, minha querida, muito obrigado. Então, aqui o pessoal continua nos prestigiando aqui, a galera do Estúdio Brasil, né, dando boa noite para nós aqui, a galera, o Manuel Barbosa da Silva, que ele é de Araguaína, lá no Tocantins, o Estúdio de Limoeiro, o pessoal do Estúdio Brasil de Limoeiro, em Pernambuco. O Pídio Matilde, ele lembra aqui no YouTube, né, mandando um forte abraço negro para você, para mim, dizendo que você esteve no Rio Grande do Sul na sua gestão, na inauguração do busto de João Cândido, lá no Grupo Hospital Conceição, né, CEPI, lá no Rio Grande do Sul, está mandando um abraço para você. E a Maria José também está aqui desejando para nós uma boa noite, dizendo que está gostando muito de ouvir a gente. A Luciana Ferreira, que eu falei anteriormente, que ela é integrante do Movimento Negro no município de Saquarema e da Rede das Pretas da região dos Lagos. Bom, vamos lá, mas quem aqui? O Raimundo Coutinho de novo aqui. O Coutinho está presente sempre. Né? E o Manuel dizendo que com esse governo está ocorrendo um enorme desmonte de políticas públicas, com certeza. E aí nós estamos agora já indo para a nossa parte final aqui do nosso encontro, do nosso diálogo, e eu queria, a última pergunta que eu vou fazer para vocês, não é agora ainda, mas agora nós vamos diminuir um pouco o tempo de interlocução para 3 minutos entre nós. E o que eu queria verificar com vocês aqui é o seguinte: da maneira que está, nós temos um governo de nítida orientação fascista, um governo de extrema-direita que nunca escondeu de ninguém que é homofóbico, que é machista, que é racista, e, ao mesmo tempo, nós percebemos um apoio muito grande ainda a esse governo. Eu costumava dizer, Matilde e Marleide, nas reuniões da Executiva Nacional, que eu sempre soube que 25% da população pensavam e pensam ainda igual ao genocida que está hoje no poder. Eles são herdeiros da escravidão, são herdeiros do pensamento onde mulher é inferior, onde negros não é gente, onde as pessoas LGBT elas não têm direito à sua orientação, Enfim, eu sempre soube que essas pessoas existiam. E sempre soube que elas não tinham, na verdade, um personagem, que elas não tinham um rosto, um corpo para personificar aquilo que elas pensam. E, infelizmente, né, surgiu essa
essa figura que faz essa personificação. De que maneira que vocês acham que políticas, igual a política de cotas, possa permitir que a gente lute contra esse percentual de pessoas que ainda nos relegam ao segundo plano da existência humana? É rapidinho essa pergunta. Quer dizer, a pergunta talvez não seja tão fácil, mas a resposta tem que ser ela é a mais complexa do dia, né? Sim. Eu entendo, voltando àquela ideia do movimento negro como educador, né? E também nós gestores, quando estamos exercendo, nós que somos do movimento negro, quando exercemos a função de gestores públicos, também somos gestores educadores. Nesse sentido, eu quero valorizar aqui, parabenizando, e Leaê, eu estive na Bahia, estive em Salvador, segunda-feira, num ato maravilhoso, o Ileaê fazendo 47 anos, e fundou há muitas décadas uma escola de educação, né? Então, isso é extremamente importante. Em relação a este momento trágico da direita tendo essa ascensão no Brasil e em tantos outros países, eu creio que é importante, inclusive, ter um programa específico para nós falarmos sobre isso, Marcos. Posso te ajudar nessa, mas é uma calamidade pública e os movimentos sociais estão reagindo desde sempre a isto. Então, eu vejo que o caminho é a gente ir para as ruas, é a gente gritar em alto bom som, fora Bolsonaro, e, além de tudo, nós resgatarmos as conquistas do movimento negro que vem de longe, muito longe. Por exemplo, hoje nós estamos no mês de novembro, comemorações sobre a consciência negra espalhadas pelo Brasil afora, não são dádivas de nenhum governo, nenhuma instituição, seja ela pública ou privada. É conquista do movimento negro, que desde os anos 70 personificou na imagem do saudoso Oliveira Silveira, reivindicou, denunciou que o 13 de maio não é um dia de consciência negra, que houve uma princesa branca que assinou uma lei que depois as pessoas não tiveram acesso como cidadãos livres à sociedade, porque ao assinar essa lei, a Lei Áurea, o poder da época não trouxe junto medidas de inclusão social, e essa situação se perpetua até os dias de hoje, nessa lógica de que os negros são os mais pobres da sociedade. São pobres economicamente, mas não são pobres de espírito, não são pobres de luta. O Nordeste, por exemplo, fez a sua lição de casa, né? O Nordeste, de maneira geral, não votou no Bolsonaro. Então, o Brasil precisa, cada vez mais, ter essa referência do que aconteceu no Nordeste, e o movimento social tem que estar, sim, presente, o movimento negro, mulheres negras, indígenas, como sempre estiveram, mas agora de maneira mais intensa, presente nas ruas, para ganhar o povo a partir da conscientização de que as conquistas existiram. Nós estamos vivendo um momento de perdas de direitos sociais, perdas profundas, a pobreza, a fome, a doença, tudo isso aumentou nesses últimos anos. E nós temos o dever de lutar e de denunciar, exigindo a nossa dignidade de volta, uma vez que somos cidadãos que temos conquistas de políticas públicas que não são dádivas, não são doações de nenhum governo, são conquistas históricas desde Zumbi dos Palmares e de Dandara. Nosso espírito tem que ser esse. Muito bom. Muito obrigado, Matilde. Então, Marleide, como é que é? Como é que você responde a minha pergunta? Eu concordo plenamente com a fala da professora, né? É impossível não concordar com tudo isso, né? Eu também sou de movimento social e, assim, como ela bem coloca, as nossas conquistas foi à base de muita luta, né? E toda essa política que existe aí hoje
é graças a esse movimento que a gente faz nas ruas e que a gente precisa tensionar para que hoje a gente também esteja garantindo que esses direitos permaneçam, é nas ruas, né? E aí, inclusive, juntar todo esse movimento, eu acho que é uma estratégia, né? Juntar todo esse movimento, saber que o movimento negro e os outros movimentos sociais, eles estão aí nas trincheiras diariamente, né? Lutando, inclusive, para que haja as permanências, né? É a permanência de cota, é a permanência SUS. Então, quem está sempre nas trincheiras somos nós, e a gente precisa permanecer e garantir que as pessoas elas também se conscientizem disso, né? E aí a gente vê, inclusive, que diariamente são mortos o povo negro, os LGBTs, né? Todo dia a gente vê assassinatos acontecendo desses povos. Se a gente não tiver batendo na mesma tecla, dizendo que nós temos o direito de viver, que o nosso povo ele merece viver, a gente, infelizmente, estamos aí num governo genocida e que a gente tem que estar gritando todo dia, em todos os espaços que a gente tiver fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É isso mesmo, querido. Eu queria agradecer também o pessoal que está aí junto com a gente, traduzindo em Libras para as pessoas com deficiência. E quero agradecer essa galera que está aí junto conosco. Bom, estamos nos finalmente agora do nosso encontro. Passa muito rápido, mas esse é o Liga Preta, galera. O Liga Preta é um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, em apoio, juntamente com o apoio do NAP, Igualdade Racial, da Fundação Perseu Abramo. Eu quero já deixar aqui de novo meus agradecimentos a vocês que nos acompanharam até esse momento. Uma galera qualificada também lá nos acompanhando no chat, nos acompanhando no YouTube. E você que vai ver o nosso programa aí pelas redes sociais do PT. Muito obrigado. Para a gente finalizar, Matilde, Marleide, a pergunta que dá o nome ao nosso programa. E aí eu peço que vocês respondam, possam já se despedir nesses 2 minutos aí que restam a vocês. Matilde, Marleide, é o fim das cotas? Vamos lá, olha, não é o começo. Eu vou de novo repetir, eu não me canso, a frase do Abdias do Nascimento, de que a luta pela liberdade e justiça começou desde que o primeiro negro, a primeira negra chegaram no Brasil na condição de seres humanos escravizados. Então, nós não estamos no começo, mas nós também não estamos no fim. Nós estamos na caminhada, né? E essa caminhada ela é intensa, ela é tensa, e no que diz respeito às cotas, desde as pesquisas até os rostos, os corpos, os olhares, indicam para a gente que a luta que se intensificou nos anos 2000, a conquista da lei, toda a articulação entre cotas e as outras áreas da política pública, tudo isso é verdade, nos enobrece, nos torna mais potentes. Então, o que nos faz bem não tem que acabar, né? Não é o fim. Nós temos que ter cotas e lutar pelas cotas, pelas ações afirmativas, enquanto houver desigualdade. E com a crença de que a desigualdade do Brasil é profunda, é complexa, e justamente por isso nós temos que ser mais e mais intensos em valorizar as nossas conquistas, em valorizar a nossa luta. Estamos juntos, sempre. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Marleide, aí eu queria pedir a técnica para manter já os nossos quadros aqui, todos nós 3 na tela. Marleide, é o fim das cotas, mulher? Não, não pode ser o fim das cotas, né? Não deve ser o fim das cotas. A gente sabe que há muitas barreiras, né? E sabemos também da necessidade que é de também se pensar na permanência, não somente na entrada desses estudantes, mas se faz necessário que a gente continue, sim, nas trincheiras de luta para que as cotas não acabem, né? E por mais que tenham combinado aí de nos matar, nós também combinamos de não morrer, né?
Então, nós estaremos, sim, lutando por todos que ainda não entraram, por todos os povos de terreiro, por todos os ciganos, por todos os povos quilombola, por todos os indígenas e por todos os outros, né, os LGBTQIA+, e por todos os outros também que ainda não entraram, mas que a gente também vai estar garantindo e lutando para que eles estejam ocupando esses espaços. É isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. E eu vou pegar carona na minha própria pergunta. É o fim das cotas, Márcios? Não, não é o fim das cotas, é a permanência e a ampliação dos direitos que as cotas deram ao povo brasileiro. Não necessariamente a nós, negros e negros, que estamos usufruindo de um direito conquistado a duras penas, como a Matilde disse e como a Marleide acabou de colocar. Não é o fim das cotas. E nós vamos lutar, não só para a sua permanência, mas para a sua ampliação. Porque, enquanto nós não tivermos a tal proparada igualdade no Brasil, não nos resta outro caminho, é continuar lutando. Esse foi o Liga Preta, um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, em parceria com a NOP Igualdade Racial. Hoje tivemos aqui uma belíssima noite conversando com a ex-ministra Matilde Ribeiro e com a mestranda, a mestranda da Unilab, a companheira Marleide Nascimento. Vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Obrigado também à galera da técnica da TVPT, obrigado à galera da Libras, obrigado à assessoria da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. A gente se vê, sem ser nessa quarta-feira próxima, na outra. Aliás, não, nós nos veremos na próxima quarta-feira, isso. Na próxima quarta-feira, nós teremos um programa diferenciado, dedicado às nossas questões internas, Matilde Ribeiro. Na próxima quarta-feira teremos um debate aqui entre este que vos fala, que é candidato novamente a secretário nacional de combate ao racismo, e a companheira Givalda, do Sergipe. Então, nós teremos um debate das candidaturas, vocês não podem perder. Vocês que não sabem ainda em quem votar no PT, na Secretaria Nacional, acompanhem. E você que também que quer saber o que nós pensamos a respeito do PT, da Secretaria e do Brasil, acompanhe com a gente o próximo programa. Mesmo então, horário, nós nos encontraremos exatamente às 19 horas, na próxima quarta-feira. Né? Eu não estarei, com certeza, como eu não estarei na âncora do programa, quem estará será outra pessoa, mas estarei debatendo aqui com a companheira Givalda e com vocês que nos acompanham sempre nesse programa. Matilde, muito obrigado. Marleide, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter vocês aqui durante esse nosso programa Liga Preta. Mais um Liga Preta no ar. Até a próxima. Tchau. Valeu. Obrigado, Matilde. Obrigado, Marleide. Até mais.